Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. E no programa de hoje nós vamos falar sobre os pombos. Em vários locais, várias praças, ali na Catedral Metropolitana, na Beira-Mar, enfim, existem pombos em grande quantidade. É um animal bonito, o símbolo da paz, inclusive, mas tem muitos inconvenientes. Os pombos, eles são responsáveis pela transmissão de 64 doenças. E para falar sobre esta situação, nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Fortaleza o Atahualpa Soares, ele que é coordenador da Célula de Vigilância Ambiental da Prefeitura de Fortaleza. Atahualpa, mais uma vez, obrigado pela sua presença. E essa questão dos pombos, né? A gente sabe que as pessoas gostam de alimentar, acham bonito e é bom alimentar os animais, mas qual o inconveniente? Primeiro, bom dia, agradecer a participação e o convite. Na realidade, a gente chama a atenção que todos esses animais que são de rua, né, que não vivem domiciliados, ou seja, não só os pombos, a gente extrapola para os próprios gatos, os Depois cães. A gente vai falar de outros animais. Pronto. A gente não sabe realmente até que ponto esses animais estão completamente sadios, né? Então, a gente chama a atenção da população que não é correto alimentar esses animais. Muitas vezes, esses animais são portadores de diversas doenças, doenças graves, a gente chama essas zoonoses, que podem ser transmitidas para o humano. A consequência disso pode ser, inclusive, a morte de pessoas próximas, não só as que alimentam esses animais, mas também as pessoas que convivem nos arredores. Então, a gente pode estar ali propiciando a médio, curto ou até longo prazo, doenças para as nossas pessoas, para os nossos familiares, as pessoas queridas. Então, a gente tem que chamar a atenção para realmente as pessoas evitem alimentar os animais de rua e evitem também alimentar os pombos. Os pombos, a gente tem chamado mais atenção nos últimos tempos. A gente teve esse relato dessas 2 mortes em São Paulo, ligado aos pombos, e eles ainda, a gente considera até um pouco mais grave quando a gente compara com outros animais, porque eles se adaptaram perfeitamente ao ambiente urbano. Então, isso é uma realidade. Então, você vai não só no Brasil, mas em diversas cidades do mundo todo, é muito comum que você encontre esses animais em praças, as pessoas alimentando. Então, a população é muito grande, ele se adequou muito bem ao ambiente urbano. O que é que esses animais precisam? Eles precisam de abrigo, alimento e água. O abrigo é muito fácil para eles, já que voam, então eles se alocam em frestas de locais, de prédios públicos ou privados, telhados entre o forro e o telhado, e ali eles fazem um ninho, ali eles realmente fazem a sua morada, e quando eles saem dali é apenas para se alimentar e para beber água. A população com o hábito de alimentá-los é muito fácil, então eles têm uma capacidade de proliferação, de reprodução e de se instalar muito fácil. E não existe assim uma política, né, pública, não só em Fortaleza, como acho que em todo o país, para encarar essa situação, porque evidentemente que ninguém pensa em exterminar os animais, né? Então fica difícil. A questão desse combate hoje em dia, da questão da saúde pública versus os animais abandonados, ela é um ponto muito crítico e muito discutido no mundo todo. Então, as políticas elas são diferenciadas. A Austrália, por exemplo, agora esse ano, ela decidiu realmente optar pela eutanásia, captura de diversos gatos, porque ela não conseguia mais fazer o controle e estava causando prejuízos ambientais e não só à saúde pública. Então, ela optou por isso. No Brasil... Aliás, inclusive, falando em Austrália, teve um período que eles autorizaram, assim, exterminaram milhares e milhares de cangurus também. Exatamente. Então, quando algum fator causa um desequilíbrio ecológico, né, isso pode propiciar diversos outros prejuízos. A gente enquanto Instituto da Saúde, né, ou seja, faz a presença na saúde, participando na zoonose, a gente entende que, em primeira instância, está a preocupação com a saúde humana. Então, a gente não tem no Brasil uma legislação muito clara do que fazer com relação aos pombos. Então, se a gente tomar como exemplo São Paulo, que é o local mais desenvolvido, né, do país, São Paulo também optou por colocar uma legislação que pune o cidadão que alimenta esses animais
ou que não protege o seu imóvel contra a entrada desse animal. Ou seja, a pessoa que não estava telando a sua residência, aquele espaço entre telha e o forro, caso haja, outros espaços onde ele pudesse pousar e ficar alojando, estava passível, inclusive, de sofrer sanção como infração ou multa. Então, lá em São Paulo, nessas duas situações, já existe uma lei. Existe, mas aí é que está o ponto. A gente tem uma superpopulação de pombo. Isso é fato. Pode perguntar a qualquer pessoa que ela vai encontrar ou perto da sua residência ou no canto público. Não é difícil de Fortaleza de se encontrar. Muito fácil. Muito fácil. Então, estou dando como exemplo Fortaleza porque realmente isso acontece em todos os locais do país. Como a gente encontra muito fácil, a gente sabe tecnicamente que não são só essas estratégias de manejo que vão dar conta. Ou seja, se eu colocar e fizer toda a estrutura na minha casa, ele vai para o meu vizinho, ele vai para o próximo, ele vai encontrar um local. Não é assim que tão fácil. Porque, eu ressalto, ele se adaptou muito bem ao ambiente público. Se adaptou tão bem que ele também é chamado de rato de asas. Exatamente. Por quê? Porque não é também anormal hoje os relatos de que você está num local público onde tem esses animais, comendo algo, e que se você der bobeira, o pombo vem e rouba da sua mesa, da cadeira vizinha, está nos seus pés, porque ele já está perfeitamente adaptado a conviver com o ser humano nesse ambiente. É um risco, esses animais são portadores de doenças, não só ele, como outros animais, e a gente tem que ter realmente o cuidado. As orientações que a gente faz a princípio são essas: não alimentar. Se você estiver num local, por exemplo, que tem uma fonte, uma piscina, algo desse tipo, você notar que ele está usando isso como forma de bebedouro de água, também, se puder, na medida do possível, tapar, né? E esses locais na sua casa, se você está tendo, realmente é tentar colocar tela ou algo assim para que eles não façam abrigo dentro. Exatamente. E esses animais, os pombos, eles estão tão adaptados assim ao ser humano que na beira-mar, por exemplo, se você caminhar assim, pode até pisar num pombo que eles não estão nem aí, né? É o que a gente fala. Algumas pessoas não veem problema, outras se sentem bastante incomodadas. E é difícil porque a gente não tem uma estratégia eficaz de controle. A gente pode colocar aqui o exemplo da Austrália. No Brasil a gente não faz mais controle de cães e gatos, por exemplo, mas tem outras políticas ligadas à questão ambiental que preconizam isso. Legislações novas estão surgindo e para esses animais ainda, como não são animais domésticos, a gente precisa avançar com relação à IBAMA de estratégias mais eficazes de controle. Do contrário, a gente corre o risco de chegar no ponto onde a situação fica até insustentável. A gente tem casos em São Paulo, mas é o que a gente fala, às vezes a gente só precisa de um primeiro caso diagnosticado para realmente identificar que o problema é bem maior. Então pode ser que a gente, em curto tempo, até um tempo médio, comece a ter casos de doenças aqui ligados a esses animais. E aí, quando a gente tiver realmente um confronto mais específico com a questão da saúde humana, a gente vai ter que realmente tomar uma decisão talvez mais drástica que não seja a ideal. Com certeza. Plenário da cidade. Vamos a um breve intervalo e na volta eu continuo conversando com o Atahualpa Soares sobre essa questão dos pombos, e que são animais de rua, como ele falou, que estão se proliferando de forma descontrolada. Aguarde um instante só. A Prefeitura trabalha para ampliar a rede de saúde Fortaleza. Criou os monitores da rede de postos de saúde e fortaleceu as bases do SAMU. Ampliou a saúde mental CAPS. Mais saúde para nossa periferia. Policlínica e UPAs da Prefeitura. A saúde é um desafio nacional, mas a Prefeitura está trabalhando para superar esse desafio. Prefeitura e você. Uma saúde melhor é a gente que faz. Estamos de volta com o plenário da cidade. Eu estou conversando com o Atahualpa Soares, ele que é coordenador da Célula de Vigilância Ambiental da Prefeitura de Fortaleza. Atahualpa, eu vou falar um caso que eu conheci, a pessoa faleceu, é um pedreiro que trabalhava para a minha família e ele foi trabalhar numa casa, foi na parte do forro, entre o telhado e o forro, ele teve que trocar o telhado e todas aquelas madeirames, né?
ele pegou uma doença e depois foi constatada que ele inalou um fungo causado pelos pombos, porque tinha grande quantidade de pombos abaixo do telhado. Quer dizer, isso é um fato concreto que aconteceu aqui em Fortaleza. Inclusive, ele morava em Maracanaú. Possivelmente é o mesmo fungo que acometeu as 2 pessoas em São Paulo, né, que causa a doença chamada de criptococose. Então, o fungo tem o nome de Cryptococcus, por isso o nome da doença, e é um risco. Realmente a gente chama a atenção, a pessoa que for para um ambiente fechado, que esteja fechado há muito tempo, que não seja arejado e que tenha a propensão de ter fezes, muitas vezes não só dos pombos, mas de ratos, ela não deve entrar sem proteção mínima, né? O maior risco nesses locais é principalmente a aspiração desses... a máscara. Isso, dessas estruturas que podem causar essas doenças. Começa com um quadro geralmente respiratório e pode evoluir. Doença ligada a fezes em ambiente fechado, a gente tem os ratos transmitindo, morcegos podem ser transmissores, os pombos também. Então, independente disso, fico alerta para a população de ter o cuidado. Uma máscara adequada, abrir primeiro o local, tentar dar um tempo para que ele seja arejado minimamente, né? A gente tem mais casos da criptococose ligada a ambientes fechados, porque no ambiente aberto, esses fungos que eventualmente estejam nas fezes, eles não têm tanta resistência assim e acabam por você não conseguir aspirar e causar a doença. Mas realmente chama a atenção todo local que tem o acúmulo de fezes, como é o caso dos forros, por exemplo, onde os pombos usam moradia, ele é um fator de risco. Um fator de risco, né? Agora, no caso da doença, né, que você mencionou, transmitida pelo fungo, os hospitais, eles notificam, são obrigados a notificar isso, porque raramente a gente vê uma notificação. Talvez por isso as pessoas nem se tocam, né, que existe o problema. Na realidade, a notificação ela pode ser feita desde que diagnosticada. O que a gente chama a atenção sempre é que, por exemplo, a sintomatologia das doenças, muitas vezes, elas são muito parecidas. Então, no caso da criptococose, você pode ter o relato de uma dor de cabeça intensa, pode vir a causar febre, dificuldade respiratória, e não necessariamente todos juntos, mas pode começar, por exemplo, com a dor de cabeça e a febre. São sintomas muito parecidos com de diversas doenças, resfriados, com dengue, por exemplo. Então, muitas vezes, não é que falta a notificação, é porque, como não é o mais comum de ocorrer, as próprias unidades de saúde, muitas vezes, já colocam o diagnóstico para o que é mais comum ou acontece regularmente. Quando a doença evolui, quando o tratamento normal começa a não ter efeito para aquela doença, que você vai investigar melhor, é que você acha. E muitas vezes, quando você consegue diagnosticar, já está numa fase mais avançada, que você não consegue reverter ou fazer o tratamento adequado e vem a óbito. Então, na realidade, é muito mais pela quantidade, digamos assim, menor de casos comparados a outras doenças que ocorrem também, e que aí o diagnóstico ele acaba sendo mais tardio. Mas as unidades de saúde, a gente pode falar muito por Fortaleza, desde que consigam diagnosticar, elas fazem a notificação, muitas vezes independente da doença, se é obrigatório ou não, o sistema de notificação de Fortaleza é muito ágil, muito eficaz, e os profissionais, obviamente, eles têm esse cuidado realmente de estar notificando, não só aquilo que é diagnosticado, mas também o suspeito muitas vezes. Muito bom. Bom, aqui eu tenho do Centro de Zoonoses medidas de controle, então, assim, retirar ninhos e ovos, eu vou falar 2, depois você tem que falar sobre esse caso, e umedecer as fezes dos pombos com desinfetantes antes de varrê-las. Quer dizer, e tem uma série de medidas de controle. Gostaria que você citasse outras medidas. Essas aí, na realidade, é mais quando a gente tem um contato constante, por exemplo, na nossa residência ou em um local que os pombos ficam ao redor e acaba que a gente não consegue controlar. Então, pelo risco, realmente, a gente está falando das fezes, é que a gente tenha cuidado no manejo. Então, se você puder colocar uma substância desinfetante, pode ser inclusive, ou desinfetante comum, ou água sanitária, ou qualquer outro que sirva realmente como um agente bactericida, como um agente que mate o micro-organismo, ele pode ser usado. Você colocar antes, fazer com que ele tenha uma ação pontual ali para eliminar os micro-organismos, depois você faz a limpeza, varre, obviamente, que puder evitar que a sua casa sirva de morada para os animais. Então, é o que a gente fala, se você tem espaço entre a telha e o forro, se você puder tapar,
telar, evitar que esses animais pousem é o ideal. E existe no mercado algumas substâncias que a gente chama de repelente, então você pode comprar algumas delas comercialmente. Inclusive tem repelente eletrônico, né, que emite um som, infrassom. Né? Isso. Algumas empresas particulares de controle de praga hoje, elas têm algumas estratégias também que podem colocar, então aquelas pessoas que têm um maior poder aquisitivo, condomínio, eles podem estar contactando essas empresas. A gente recomenda ligar para a Associação dos Controladores de Praga do Ceará, CEPRAG, porque lá ele te dá o contato, caso você não saiba especificamente, te dá quais são as empresas que trabalham com aquilo e você pode colocar. Então, se você quiser manualmente proteger a sua casa, telando ou de outra forma, é o ideal. E aí chama a atenção. A maioria desses animais, não só o pombo, vou extrapolar aqui para o rato, por exemplo, também, e outras pragas, a gente pode colocar baratas, enfim. Eles precisam de 3 coisas essenciais para ter acesso mais próximo à população: abrigo, água e alimentação. Os 3 As. Então, se a gente tiver cuidado de evitar esses 3, a gente já consegue evitar. Então, não deixar lixo tapado, colocar no dia de coleta certo, de preferência dentro de casa, maior limpeza possível. Água, muitas vezes ela não vem porque a gente cede, mas a gente sabe que, por exemplo, condomínios que tem piscina, locais que tem fontes, então a gente não vai secar, mas se a gente puder tapar ou alguma coisa assim, quando não estiver usando, ajuda para que eles não façam acesso da água ali. E na nossa casa é realmente evitar o abrigo. O que a gente fizer o máximo possível de evitar esses 3, a gente consegue afastá-los do convívio com a gente. Muito bom. Agora, o poder público tem, assim, por exemplo, em relação ao controle de cães e gatos de rua, existe a castração, né? É apenas um número pequeno, mas já é alguma coisa, né, que está sendo feita para tentar controlar esse número de animais na rua. E no caso dos pombos ainda nada, não existe nada. Os cães e gatos, a gente tem uma legislação mais específica, que são considerados animais domésticos. Então, a gente tem toda uma discussão hoje, a nível não só municipal, mas estadual e federal, do que fazer com esses animais. A gente tem realmente um número de animais abandonados, animais de rua muito grande, e a gente, honestamente, vai chegar a um ponto que a gente vai se confrontar, porque o poder público só não dá conta. A gente tem que se inspirar em locais que fazem outras estratégias. Então, locais de primeiro mundo, existe uma posse responsável realmente funcional, ou seja, a pessoa só tem um animal se ela tem condição de ter. Se a pessoa pega aquele animal e ela não tem condição de criar ou está criando de forma errada, ela pode ser punida, ela pode ser processada. Aqueles animais que realmente você não consegue fazer a adoção, mas não pode viver na rua, eles têm a indicação da eutanásia. Então, essas legislações, a gente tem um embate realmente, obviamente a gente sente pela questão animal, mas em última instância a gente tem que preocupar com o ser humano. Animais de rua, eles são um risco potencial de transmissão de doenças. Então a gente tem que realmente repensar, porque no futuro a gente pode ter problemas cada vez mais graves pelo quantitativo de animais. Exatamente. Então, só para concluir, eu gostaria que você frisasse aquilo que você mencionou no começo, que as pessoas tem o hábito errado de alimentar os animais na rua. Isso aí não é maldade contra os animais, mas é uma coisa errada. De forma alguma. A gente até sente, porque infelizmente a gente não queria ver animais abandonados. O correto é que esses animais estivessem lá, fossem bem cuidados. A gente chama a atenção da população que esses animais de rua, a gente não sabe o que tem, o que eles carregam. Esses animais podem carregar diversos micro-organismos que são potenciais transmissores de doença para os humanos e que levam os humanos a óbito. Raiva, leishmaniose, leptospirose, toxoplasmose. Então, não é correto que a população alimente. O correto seria a população adotar, dar condições a esse animal, levar um médico veterinário e tratar se for o interesse. Mas a gente sabe que muitas vezes as pessoas não têm como fazer isso e a gente entende. Mas se a gente puder indicar uma ajuda à população, realmente é evitar alimentar esses animais. Se quer ajudar, tire-os da rua, dê carinho, dê amor, dê um lar, alimente esses animais e leve um veterinário. Muito bom. Atualpa Soares, coordenador da Célula de Vigilância Ambiental da Prefeitura de Fortaleza. Eu agradeço pelos esclarecimentos e por todos esses detalhes que você falou a respeito desses animais de rua. Muito obrigado. Obrigado também. Plenário da Cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.